Olá, pessoal, novamente. Agora nós vamos começar a nossa aula de técnicas integradas. Hoje é a nossa segunda aula. Hoje eu quero retomar o nosso conteúdo que nós estudamos na aula passada, que era sobre o nosso projeto integrador. Vocês se lembram? Lembra que vocês ficaram de trazer a atividade, falando quem seria o grupo, qual que era o negócio que vocês estavam pensando em trabalhar no nosso plano? Vocês fizeram? Eles fizeram, prof. Andressa? Façam um joinha aí para a professora saber se sim ou não. Ainda não? Ainda estão definindo qual vai ser o projeto que vocês vão trabalhar? Porque assim, essa nossa disciplina Técnicas Integradas, nós vamos desenvolver o nosso projeto integrador, que é um plano de negócio. Então assim, toda a aula nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. Hoje a professora vai apresentar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo, mitos e verdades, mas depois, se sobrar um tempinho, eu quero que a gente sente para trabalhar no nosso projeto. A primeira parte que a professora tinha pedido era qual que era a intenção de empresa que vocês pretendem trabalhar, se vai ser de produto, de serviço, quem eram os integrantes do grupo. Então vamos hoje começar a falar um pouquinho sobre empreendedorismo. E no final, nós estamos sem o áudio, mas a professora Andressa, não é Andressa, é a professora Heloísa, está na sala com a gente acompanhando e ela vai passar verificando se vocês já estão começando a trabalhar nesse projeto, porque esse projeto nós vamos trabalhar no primeiro, agora no nosso segundo e terceiro trimestre. E eu volto a reiterar, ano que vem provavelmente vocês vão voltar a trabalhar nele. Porque como ele é um projeto integrador, conforme vão entrando as disciplinas, vocês vão integrando elas ao projeto. Entender? Vocês conseguem entender, pessoal? Então vamos fazer ele bem certinho, para vocês conseguirem reaproveitar, trabalhar novamente em cima dele no ano que vem. Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Façam o joinha, sim ou não. Então, agora a professora quer conversar um pouquinho com vocês sobre... Deixa eu colocar aqui. O nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo. Quero falar um pouquinho sobre perfil empreendedor com vocês, alguns mitos, algumas verdades. Eu gostaria muito de ouvir o retorno de vocês, mas infelizmente, como não temos o áudio, se a professora Heloísa puder continuar como ela estava antes, me passando ali nas mensagens as respostas, vai ajudar bastante. Então, assim, o nosso material de apoio utilizado também é o RCO, para nós desenvolvermos a nossa aula sobre empreendedorismo hoje. Competências, compreender os fundamentos do empreendedorismo e as habilidades, identificar as características de um empreendedor e desmistificar o conceito. Vamos entender o que é empreendedorismo e sua importância no mundo atual, qual que é a importância do empreendedor hoje no nosso mundo, né? Identificar os mitos e verdades que cercam o ato de empreender. Vamos saber o que é verdade, o que não é, sobre os empreendedores, sobre quem sonha em ser empreendedor. Relacionar a observação de problemas do cotidiano com a atividade empreendedora e refletir como o empreendedor transforma problemas em oportunidades. Aqui já deu um bom spoiler do que eu quero falar para vocês sobre empreendedor, sobre oportunidades, o que significa ser empreendedor. Quando falamos em empreendedorismo, muita gente pensa apenas em abrir uma empresa. Mas assim, o empreendedor, quando a gente fala essa palavra, ele é empreendedor, a gente só pensa o quê? Eu vou dar um exemplo. Pode ser aquela pessoa, é um empreendedor, é um grande empresário, uma pessoa que tem empresas. Mas o empreendedor, ou a pessoa que tem um perfil empreendedor, vai muito além disso. Não é só você ter uma empresa pronta. Antes de você construir essa empresa, você começou de algum lugar. Tudo bem que algumas pessoas herdam, já tem essa empresa de família. Pessoal, vocês conseguem me ouvir certinho a explicação da professora? Sim? Então vamos lá. Então, como eu estava falando, muitas vezes nós pensamos o quê? Que o empreendedor é o quê? Aquela pessoa que já tem uma empresa pronta.
Mas nem sempre a empresa ela já está pronta, ela nasce de algum lugar, ela nasce de uma ideia, ela nasce de alguma oportunidade. Empreender é muito mais do que ter uma empresa, é ter atitude, é enxergar problemas e transformar em oportunidades, como eu já falei. O empreendedor é aquela pessoa que ela vê o quê? Oportunidade onde muita gente vê problema. Então, assim, às vezes muitas pessoas reclamando de uma coisa, uma necessidade que existe na cidade, pode ser aí na cidade de vocês. Muitas pessoas só reclamam daquilo, mas não tentam resolver aquele problema, trazer aquele problema como uma oportunidade de ser resolvido. Eu até dei já essa aula, eu conversei na aula passada com uma outra turma sobre empreendedorismo, eu estava conversando de um exemplo que aconteceu aqui comigo. Faz uns dias eu tinha saído de um shopping aqui de Curitiba com meu filho, e aqui em Curitiba eu acho que vocês sabem, chove muito, né? Sempre chove. E era uma sexta-feira, final de tarde, eu tava esperando para pegar Uber e tinha muita gente ali na fila, ali na saída do shopping, uma fila de carro, de Uber, de tudo. E tinha um senhor que estava vendendo guarda-chuvas. Então, assim, ali eu já eu pensei, nossa, essa pessoa tem um perfil empreendedor. Por quê? Ali naquele momento de dificuldade, muita gente ali precisando de um guarda-chuva, estava chovendo e ele ali na porta vendendo. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que é isso de saber encontrar oportunidades onde há dificuldade? Então, eu ali estava com a dificuldade, porque estava chovendo, e ele esperto vendendo guarda-chuva. E não só eu, tinha muitas pessoas ali na saída. Então, hoje, essa pessoa ela pode começar ali vendendo guarda-chuvas. Amanhã, ela vai vender água mineral num lugar que está quente, vai vender um produto que está faltando em algum lugar, vai atender a necessidade específica de uma pessoa. Então, onde uma pessoa está com um problema, ela está ali resolvendo. Ela tem um perfil empreendedor. Hoje, ele pode começar como um ambulante ali na rua. Amanhã ele abre um pontinho, uma banquinha. Futuramente os negócios vão crescendo. Ele vai ali naquele determinado ponto enxergando qual que é a necessidade daquele público-alvo que ele tem para atender. E vai aumentando o seu nicho de produto. Hoje ele vende guarda-chuva, amanhã ele vende revista, jornal, vende água, vende suco, vende, sabe, coisas que fazem parte da realidade onde ele está instalado ali com o seu ponto de vendas. Hoje ele é um vendedor ambulante, ele está em qualquer lugar, mas futuramente ele pode, de repente, abrir um ponto físico em algum lugar. Então ele sempre tem que enxergar qual que é a necessidade do cliente. Isso é ter um perfil empreendedor. E aí é como eu falei lá do começo. Ele não começa ali com uma empresa, ele começa numa dificuldade de alguém fazendo uma oportunidade para ele. Vai trabalhando pouco a pouco essas dificuldades que algumas pessoas têm, ele transforma em oportunidade, um dia depois do outro. Hoje ele enxerga uma oportunidade, amanhã enxerga outro, vai juntando tudo e no final constrói grandes impérios. Se vocês forem parar para pensar, o dono lá da Apple, que é uma empresa gigante, a Amazon, que são empresas gigantes, não foram empresas que começaram assim já enormes, foram empresas que começaram na garagem de casa. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Aí hoje vocês são adolescentes, o que talvez falta no meio de vocês que vocês podem enxergar como uma oportunidade? Essa é uma alternativa da gente poder ver se nós temos talvez esse perfil empreendedor. Tem pessoas que não gostam, né? Mas aquela pessoa que tem aquele olhar atento, comecem a ver isso, comecem a aflorar a criatividade de vocês, tentem despertar esse lado empreendedor. Então, por que eu trouxe essa aula de empreendedorismo para a nossa disciplina Técnicas Integradas? Nós vamos desenvolver uma empresa no nosso trabalho, não é verdade? Façam o joinha de sim ou não. Não é uma empresa que nós temos que desenvolver? Vocês vão ter que trabalhar sobre um produto ou serviço que faça sentido. Vocês têm que pensar, aí ó, o que vocês vão trabalhar? Vai ser um produto, vai ser um serviço? Esse produto será que já não tem muito? Esse serviço não tem muito na minha cidade? Esse serviço está faltando? É isso que eu quero que vocês tentem trazer para o projeto. Eu já falei e vou repetir. Nós vamos trabalhar esse projeto em sala. Hoje nós temos a IA que nos ajuda, nós podemos pesquisar algumas coisas, mas esse projeto não vai ser um projeto que vocês vão lançar lá no chat
e vão entregar para mim. Eu quero conhecer parte por parte. Hoje, infelizmente, nós estamos sem áudio, mas conforme nós vamos fazendo esse trabalho, vocês vão me apresentando, a professora Heloísa vai junto comigo acompanhando, porque é um trabalho, é um plano, é uma empresa que está nascendo do zero, e quem sabe futuramente vocês venham até abrir essa empresa. Por isso que eu estou falando para vocês, não desperdicem essa oportunidade. Façam desse trabalho algo que futuramente vocês até consigam aplicar na vida mesmo. Essa é a intenção desse trabalho, tá, pessoal? Não é só simplesmente juntar o conteúdo ali das disciplinas e fazer uma empresa fictícia e pronto. De repente vai que não agora, mas lá futuramente você tem uma oportunidade, aí você lembra, eu já trabalhei, já fiz um plano de negócio, eu sei o que é uma oportunidade, onde que eu posso abrir uma empresa, eu vou trabalhar sobre produto, sobre praça, sobre preço, como que eu vou distribuir esse produto, eu vou saber como que funciona para mim formular um preço. Por isso que eu tô falando, é um projeto para a gente desenvolver, é um projeto de verdade, lembra? Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês sobre projeto, perguntar se vocês têm projeto ou não, né? Todos nós, na nossa vida, temos um projeto. Hoje, vocês no curso técnico têm o projeto de terminar o ensino médio e se formarem técnicos de administração, não é verdade? É um projeto que vocês têm. Certo? Sim ou não, pessoal? Então, esse nosso projeto, nosso plano de negócio também é um projeto nosso. Vocês vão criar uma empresa, vocês vão ver, claro, não é real, mas se vocês fossem abrir mesmo, vocês vão ver em qual ponto vocês abririam. Essa empresa ela vai ser física, ela vai ser online, ela vai trabalhar das duas formas. Tudo isso nós vamos colocar no nosso plano de negócio. Eu sei que a professora falando aqui parece muita coisa, mas é por isso que eu digo, nós vamos trabalhando esse plano aos poucos. Cada aula, a gente precisa fazer uma parte. Por isso que eu já tinha deixado a tarefa para vocês irem pensando qual o tipo de empresa que vocês pretendem abrir. É uma empresa física, é uma empresa online? É uma empresa de produto, de serviço? Tudo, vocês precisam começar a definir isso, tá? Depois que porque eu falei, nós vamos fazendo no caderno e esse projeto ele vai ser entregue em 2 fases para mim lá no Classroom, que vai valer nota, porque vocês têm 4 pontos de nota de trabalho. Então são 2 pontos na primeira metade do trimestre e 2 pontos na segunda. Então vai ser esse o trabalho de vocês. Além da gente desenvolver em sala, no caderno, vocês vão precisar passar ali fazer no computador e me mandar lá no Classroom para a professora corrigir e lançar a nota para vocês, tá? Então, agora falando um pouquinho de empreendedorismo, é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impactos no cotidiano das pessoas. Como eu havia dito, enxergar a oportunidade onde há dificuldades, fazer algo que movimenta, traz mudança real para aquele lugar. Talvez ali hoje no nosso projeto, vocês enquanto alunos, estando aí na cidade de vocês, vão pensar em algo que está faltando na cidade de vocês e que traga alguma mudança efetiva no cotidiano das pessoas que moram aí. De repente começa a física, vai para o online e atinge outras pessoas. E quando a gente vai para o online, a gente pode atingir a cidade, o estado, o país e dependendo de algumas empresas vai até para fora, né? Aqui um conceito sobre empreendedorismo, né? Que fala que ele é diretamente ligado à inovação. O empreendedor é responsável pela realização de novas combinações. Então é aquilo ali, né? Ver o que está faltando, criar, usar a criatividade para resolver problemas, para criar coisas que estão faltando ali no nosso meio. Hoje a gente começa resolvendo problemas, de repente hoje vocês começam ali dentro da sala de aula. Futuramente passa para o colégio inteiro, depois para a cidade, depois vai crescendo para o estado, para o país, e assim nasce um grande empreendedor. Agora, esse aqui é um vídeo que eu queria passar para vocês. Vamos lá, vou tentar passar ele. Só um minutinho. Ali a professora passou esse vídeo para vocês falando bem detalhadamente como que é o empreendedorismo, né? Como que ele funciona ali no dia a dia,
que é ser um perfil empreendedor, quais são os desafios. Não é só ter a vontade de fazer, nós temos que entender que precisa de várias coisas para a gente ser um empreendedor. Ele fala ali primeiro, aquela primeira coisa que a professora falou, enxergar a oportunidade onde há dificuldade, não é verdade? Mas assim, eu vejo que existe uma oportunidade, mas eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter recursos. Às vezes esse recurso é pouco, às vezes é um recurso grande, depende do que é o projeto que nós vamos desenvolver, o que nós queremos fazer, não é verdade? Ele fala também assim que o empreendedor também não é só lançar um produto novo, ele também precisa melhorar o custo daquele produto, saber diminuir custos dentro da sua própria empresa. Isso tudo é ter um perfil empreendedor, isso tudo é ser empreendedor. Ali sobre emprego, normalmente quando nós estamos trabalhando numa vaga específica contratada, nós somos contratados para fazer determinada função. Hoje aqui eu sou professora, eu sou contratada para dar aulas para vocês, passar as atividades, passar o conteúdo das aulas, enfim. Mas quem por exemplo, tem uma escola, é o dono da escola, ele tem que se preocupar com todos os departamentos. O empreendedor ele tem que pensar, principalmente no começo, a pessoa que começa ali do zero, ela tem que fazer tudo, ela tem que vender, ela tem que comprar, ela tem que cuidar do pessoal, ela tem que cuidar do financeiro, ela tem que cuidar da parte de marketing, de propaganda, tudo às vezes no começo é ela. E mesmo depois que a empresa cresce, ela como um grande empreendedor, ele tem que saber como que está funcionando as áreas da sua empresa. Então a gente tem que entender que também requer muita responsabilidade ser empreendedor. Riscos de falha. Quando nós assumimos uma empresa, resolvemos trabalhar com a nossa empresa, nós temos que saber que às vezes nem sempre vai dar certo. Então nós estamos assumindo esse erro quando nós estamos ali abrindo uma empresa. Porque não depende só de nós. Muitas vezes depende o quê? Depende de ter clientes, depende de saber conquistar esse cliente. Pensem só na pandemia, quantas empresas que não deram certo, quantos empreendedores que ali tiveram problemas, porque foi uma circunstância que aconteceu que interrompeu ali o ciclo de várias empresas. Muitos empreendedores cresceram durante a pandemia, mas outros, infelizmente, vieram a ter a falha ali, né? Aconteceu o problema de até acabar fechando a empresa. E existem também motivos que nos levam a ser empreendedor, como ali fala no vídeo. Às vezes motivos financeiros, que às vezes o empreendedor, se ele dá certo, ele pode ganhar muito mais do que o próprio empregado. Motivos, ali ele deu o exemplo também, tentar organizar a vida pessoal e vida no trabalho, apesar de que assim, o empreendedor, principalmente no começo, ele vai trabalhar muito mais do que o empregado. Porque como eu já disse, ele tem que cuidar da empresa como um todo, né? Então, aquela coisa, mas ele tem aquela vontade, eu quero ser o meu próprio patrão, eu bato no peito e eu vou assumir esse risco, eu vou ser meu próprio patrão, vou atrás. E ali, como medir o sucesso do empreendedor? Muitas pessoas acham que um empreendedor de sucesso é só aquela pessoa que ganha dinheiro, mas nem sempre é assim. Ele deu ali, por exemplo, às vezes a pessoa faz algo que muda a realidade de um lugar. Então não é só pelo dinheiro que move o empreendedor, é também saber que ele mudou a vida de algumas pessoas. Isso tudo é perfil de empreendedor. Pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o que é ser empreendedor? Sim ou não? Levantem a mão para eu saber se sim ou não. Sim? Então, assim, por que a professora quis trazer essa aula de empreendedorismo para vocês? Passar um pouquinho do que é ser empreendedor, para a gente poder tentar aplicar tudo isso dentro do nosso projeto. A ver nós vamos aprender um pouquinho sobre os riscos, sobre o que são as oportunidades. Na próxima aula nós vamos aprender sobre análise SWOT, que é ameaças, oportunidades, os riscos. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula. Agora, ainda falta uns minutinhos para terminar. Tem umas questões bem rapidinhas para vocês responderem. Só se é mito ou verdade, aí vocês façam verdade com o joinha de beleza e quando for mito, a belezinha para baixo, pode ser? Sim? Então vamos começar.
é a dinâmica de mitos ou verdades. Eu vou trazer perguntas sobre empreendedorismo, sobre perfil empreendedor e vocês vão falar se é um mito ou se é uma verdade. Leiam cada afirmação sobre o empreendedorismo e decidam é mito ou verdade e depois justifiquem a resposta. O empreendedor nasce feito, não se forma. É um mito ou uma verdade? O que vocês acham? Mito, vamos ver. O empreendedor, as habilidades empreendedoras podem ser aprendidas e desenvolvidas. Vocês aí agora, adolescentes, quem sabe não vamos desenvolver um grande empreendedor com o nosso projeto. Vai começar com algo pequeno e quem sabe lá no futuro desse projeto vai nascer um grande empreendedor de sucesso. É preciso muito dinheiro para começar um negócio? Opa! Precisa muito dinheiro para começar a empreender? O que vocês acham? Exatamente, porque assim... Aqui, ó, pulou. Muitos negócios começam pequenos e crescem com planejamento e criatividade. É o que eu falei lá para vocês, a história do vendedor de guarda-chuva. Ali ele não precisou um investimento tão alto para começar o negócio. Então, dependendo do que vocês vão começar a empreender, não precisa ser um investimento tão alto. E como foi dado até o exemplo no vídeo, nós podemos buscar, talvez, recursos para começar esse negócio. Temos que buscar formas, recursos de dar início a esse sonho de empreender. O empreendedorismo pode ser aprendido e desenvolvido? O que vocês acham, pessoal? Nós podemos aprender a ser empreendedores e nos desenvolver como empreendedores? Verdade, o estudo, prática e experiência formam um perfil empreendedor. Então, assim, quando você está lá na sua empresa, sempre além de você estar trabalhando no dia a dia, adquirindo experiência, sempre você vai ter que estar estudando sobre o produto que você trabalha, sobre o mercado que você atende. Sempre nós temos que estar frequentemente estudando para poder estar atualizados e atender nosso cliente. Todo empreendedor trabalha sozinho? Vocês acham que sim ou não? Não, né? Nós precisamos de ajuda, ninguém vai trabalhar para o resto da vida sozinho. Empreender envolve colaboração, parcerias e trabalho em equipe. O nosso trabalho aqui é um plano de negócio, é um trabalho de empreendedorismo, né, que é abrir uma empresa. Vocês vão fazer com outros, não vão fazer sozinhos, vão ter pessoas que vão ajudar vocês, trazer ideias de como melhorar o produto, de como onde vocês vão vender o produto ou o serviço. Então, vocês vão unir ideias de vocês dentro desse projeto para fazer dele o melhor possível. Empreendedor é sempre arriscar demais? Vocês acham que quem empreende arrisca muito sempre? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal, vamos participar todos nós. Coloquem a mãozinha, muito bem. Então, o empreendedor é um mito, né? O risco existe, mas pode ser calculado e reduzido com pesquisas e organização. É o que eu falei sobre estudar. Você vai trazer determinado produto ou serviço aí para sua região, você vai verificar, você vai fazer um estudo se esse produto realmente cabe dentro da sua cidade, se esse serviço realmente vai ter necessidade. Não adianta você querer trazer uma coisa que não faz sentido. Então, sempre se a gente ir lá pesquisar, verificar, reduzimos muito o risco de dar errado. Empreender é transformar problemas em oportunidades. Vamos lá? O que vocês acham? Quem empreende transforma os problemas em oportunidades? Muito bem. O empreendedor observa desafios do dia a dia e cria soluções inovadoras. Muitas vezes a solução nem precisa ser inovadora, é só uma coisa simples que está faltando ali, mas resolve a vida de muita gente. Aí falando ali do nosso projeto integrador, vocês já estão agindo como empreendedores, porque vocês vão desenvolver uma marca, vocês vão desenvolver um produto, vocês vão pensar onde vocês vão instalar essa empresa de vocês, como que ela vai funcionar. A nossa aula sobre empreendedorismo hoje,
Era isso que a professora queria passar para vocês. O que é ser empreendedor, falar sobre riscos, falar sobre vantagens, falar sobre as oportunidades, que é o que o empreendedor enxerga. E nós temos que agora colocar isso em prática dentro do nosso projeto, né, no nosso plano de negócio. Vocês já estão, a nossa aula já está terminando. Pessoal, esse projeto nós precisamos fazer, é um trabalho que nós vamos desenvolver em sala de aula. Ele vale 4 pontos na média e não é só pelos pontos, é como eu falei. Eu quero tentar desenvolver um pouquinho ali o lado criativo de vocês, para vocês pensarem em uma empresa, um produto ou serviço que faça sentido para vocês, para a região de vocês. E aos poucos nós vamos trabalhar. Hoje, infelizmente, nós estamos sem áudio, mas na próxima aula nós vamos trabalhar sobre a matriz SWOT, que é forças e ameaças da empresa, como que funciona certinho, as oportunidades que uma empresa pode ter. Tudo isso para vocês aplicarem dentro da empresa. Terminou já? Tchau, professora! Na próxima aula, tomara que a gente tenha áudio. Tchau, crianças!